São nos Salmos, de número 23, muito conhecido, né? E no versículo 4, Salmos de número 23, e no versículo 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Palavra abençoada, palavra rema, dita aqui pelo salmista, num dos seus momentos de inspirações, e ele escreve os Salmos de número 23, começando dizendo que o Senhor é o meu, ele passou para ele, né? É o meu pastor e nada me faltará. E ele então conhecia outeiros, montes, montanhas, cordilheiras, mas ele também conhecia os vales, os profundos vales, porque era pastor de ovelhas, e como pastor de ovelhas, ele leva as ovelhas para a pastagem, e muitas vezes passa ou por outeiros, que são um elevado, né, na terra, ou vale, que é uma depressão na terra, é para baixo na terra. E ele está dizendo aqui que, segundo o que nós entendemos, e a interpretação hermenêutica do texto eu prefiro o outeiro do que o vale. A interpretação hermenêutica do texto, ele não falou aqui de outeiro nem de montanhas, porque ele queria dizer que num outeiro, numa montanha, tem espaço para correr, tem espaço para se esconder, o clima é melhor, o sol bate, o vento bate, mas um vale é úmido, é escuro muitas vezes, não tem claridade. No vale tem muitos lugares que tem as cavernas, dentro das cavernas tem os morcegos e outros tipos de bichos peçonhentos. E ele então menciona o vale: ainda que eu ande pelo vale, e ele logo lembra de sombra. O vale não tem sol, o vale tem sombra. E ele está aqui fazendo uma conjectura, dizendo que a sombra é da morte, o clima é de morte, o sentimento é de morte, não é? Os pensamentos dentro de um vale é de morte. E ele diz que se ele estiver num lugar desse, ele não temerá mal algum, porque o Senhor está com ele. Se você estiver, meu irmão, tendo que entrar, porque ninguém vai entrar por querer, por curiosidade, por gosto, em um lugar inóspito, em um lugar ruim, em um lugar que vai trazer tristeza para a tua alma, depressão às vezes. Mas se você for conduzido pela vida, conduzido pela situação, e se você se encontrar em um vale, você não precisa temer mal algum, porque o nosso Deus é Deus de montes, mas também é Deus de vales. Ele está com você no monte, mas Ele está também com você no vale. E Ele está dizendo: porque tu estás comigo. E ele, como pastor de ovelhas, ele estava acostumado com possuir na sua mão uma vara e também um cajado. A vara é para açoitar, a vara é para defesa, a vara é para ataque. É mesmo, pastor? Como é que ele atacava? Se fossem animaizinhos
pequenos, de pequeno porte. Ele então atacava esses animaizinhos de pequeno porte, afugentando eles de perto das ovelhas com a vara. Então a vara servia para afugentar os animaizinhos de pequeno porte. Ele conseguia fazer com a vara. Mas as ovelhas, tem muitas delas que também são desobedientes, rebeldes, não querem ficar agrupadas junto com as demais ovelhas, umas querem sair. Então a vara serve para ir buscar essa ovelha, e se ela não obedecer à voz do comando, então o pastor usa a vara para a ovelha sentir no lombo que tem que ouvir a voz do pastor e seguir. E o Davi conhecia muito bem isso. Ele falou assim: dentro de um vale eu não vou temer, porque o Senhor vai afugentar os animaizinhos que queiram me tomar, me atacar com a tua vara, e o Senhor também usa o seu cajado. E nós sabemos que o cajado normalmente utiliza-se na ponta do cajado uma interrogação, tipo um guarda-chuva, cabo de guarda-chuva, ok? Esse cajado, com essa envergadura na sua ponta, serve para socorro, serve para que se a ovelha cair em uma valeta e o braço do pastor não alcança lá na ovelha para tirá-la, então o seu cajado vai alcançar a ovelha, e aquela envergadura do seu cajado encaixa no pescoço da ovelha, e ele, com muito cuidado, com muito carinho, ele puxa a ovelha, salva a ovelha daquela situação, coloca nos seus braços e coloca novamente entre as ovelhas. Então ele disse: Deus está comigo dentro desse vale. Ele tem na sua mão a vara e o cajado. A vara para afugentar os animaizinhos que porventura queiram me atacar, então ele é a minha defesa, e o cajado é o meu socorro. Então Deus é defesa e Deus é socorro. Então temer por quê? Ficar com medo por quê? Ficar pensando no que pode te acontecer por quê? Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não tema mal algum, porque Deus, o Senhor, está contigo por onde quer que você andar. Bem rapidinho nós queremos falar sobre algumas situações que levaram Davi a ser um homem vitorioso. Davi foi um homem realmente vitorioso em toda a sua trajetória, desde a sua tenra idade até quando ele ficou bem idoso, bem velhinho. Ele foi sempre um homem de muita guerra e de muitas vitórias. Então, primeiro, Davi sempre foi vitorioso porque a Bíblia diz que ele era valente. Normalmente os valentes são vitoriosos. Por quê? Porque são os valentes que enfrentam batalhas. Os que não são valentes, são medrosos, eles fogem. Lembram da batalha do Gideão? Claro que vocês lembram, uma história célebre da Bíblia. Ele tinha 32.000 com ele para guerrear. Aí Deus pediu para passar em prova a tropa de exércitos. E aí ele começou a passar no meio daquela multidão de 32.000 soldados. Ele começou a falar assim: os que são medrosos e covardes, voltem, pode ir embora. E aí começaram a ir embora, minha gente.
Medrosos e covardes é a grande maioria, pelo menos pela história que nós temos lá de Gideão, é a grande maioria, não querem enfrentar não, mas Deus sempre tem com quem contar, né? Graças a Deus por isso. Então, ele de repente ficou com 10 mil, de 32 mil, ficou com 10 mil. Deus falou assim, ó, faça mais um teste. E aí foi feito mais um teste, vocês sabem, levou para a beira do rio, fizeram o teste. Quando fizeram o teste, foi feito o teste, o Gideão ficou perplexo, porque só passou no teste 300. De 32 mil, a maioria retornaram porque eram covardes e tímidos, e a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que não foi nos dado um espírito de covardia, mas um espírito de valentia. Deus, ele conta com valentes, mas o Gideão disse assim, os que são medrosos e covardes, voltem. E a maioria voltaram para as suas casas. E aí Gideão enfrentou, vocês conhecem a história, foi vitorioso com 300 valentes. Deus, ele não está interessado em números, mas ele está interessado em valentia. O povo que ficar tem que ser valente. Então, lidar com a cristã que está na batalha contra o mal, ser valente. Se você for covarde, você não enfrenta e você não é vitorioso. Nós só conhecemos vitoriosos os que são valentes. Então a primeira coisa que ele era, um rapazinho valente, um homenzinho, um rapazinho, cabra macho, enfrentava dificuldades. Como ele não tinha negócio não, já ainda criança, ele se tornou homem, ele ficou um homem valente de guerra, tornou-se general do exército de Saul, que tornou-se também o seu soldo. A Bíblia diz que ele era um jovem sisudo. Sisudo quer dizer pronto para enfrentar, né? Uma pessoa, cara de homem, né? Tem pessoa que fica sisudo, né? Não é de muitos amigos não, sisudo, cara fechado, bravo. O Davi era desse jeito, sisudo, mas de gentil presença, ou seja, um rosto harmônico, um rosto legal, um rosto bonito, agradável de se ver. Mas era homem valente, sisudo, mas era de gentil presença, gostoso de ver a harmonização da sua face. Era corajoso, cheio da presença de Deus. Oh, maravilha, não é? Razões por que esse jovem se tornou um homem e sempre vitorioso. Ele começa sendo valente e termina sendo cheio da presença de Deus. Ele, no versículo que nós lemos, diz assim: não temerei mal algum. Por quê? Porque ele continuava crendo na presença de Deus. Você sempre precisa dizer assim: nele confiarei. Se você confia nele, está resolvido o problema. Mas e se? Não tem e se para quem confia em Deus, é só vitória. Mas já vi, conheço muita gente que morreu confiando em Deus, vai para a glória e vai receber galardões lá no céu, e lá sim começa uma eternidade para esse que confiou em Deus. Então compensa continuar confiando em Deus. Se nada acontecer para você aqui na terra, vai acontecer tudo na eternidade. Creia em Deus. Davi foi escolhido porque realmente ele não tinha medo de encarar desafios. Todas as pessoas que Deus escolhe porque Deus já vê que a
pessoa não tem medo, ele encara. Meu irmão, oi, assume tal igreja, passou um vento por lá, nenhum crente sequer, vou passar a chave para você. Se é um desses desavisados da vida, fala assim, mas quanto que eu vou ganhar por mês? Gente, já estou falando que não tem um crente sequer, vou dar salário. Toma a chave. Pensando bem, vou orar primeiro. Essa pessoa não é pessoa vitoriosa, mas eu já tenho, graças ao bom Deus, eu tenho várias experiências de companheiros nossos, pastores e pastoras, que eu entreguei a chave na mão dele, na mão dela, e ela disse assim: deixa comigo, pastor, Deus vai mudar a história, vou começar a trabalhar a partir de hoje. E trabalharam, estão trabalhando e estão mudando uma história. Deus só conta com pessoa valente, pessoa que realmente não tenha medo de encarar a dificuldade desta vida. Olha só, quando o Davi, ele está lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai Jessé, porque você sabe da história, que o Davi, sendo menor, o pai Jessé pegou umas ovelhinhas malhadas, e a maioria das ovelhas que eram geradas eram brancas ou pretas. Malhadas eram muito poucas. Então, saía de vez em quando uma malhadinha lá. Aí o pai Jessé falou assim: ô Davi, oi pai, vem aqui Davi. O Davi corria lá, saiu uma malhadinha, cuida dessa aqui. Isso aqui é para você, cuida, tá bom? Aí, Davi, vem aqui. Saiu uma outra malhadinha, cuida dessa malhadinha, tá bom? Mas as outras eram os outros filhos de Jessé que cuidavam. O Davi ficava com o resto, ficava só com as malhadinhas, coitadinhas, que eram bem pouquinhas. Mas, gente, olha só o que nos chama a atenção, é que ele estava cuidando das poucas ovelhas malhadas. A Bíblia faz questão de dizer que eram poucas e ainda eram malhadas do seu pai Jessé. Aí ele contando para o Saul: vindo o leão. Gente, as ovelhas não eram dele, as ovelhas eram do seu pai. As ovelhas eram malhadas, ou seja, ridicularizadas em relação às outras. Não tinha valor comercial em relação às outras. A lã era vendida num valor bem menor do que a lã branca ou a lã preta. Mas o Davi assumiu com grande realismo a responsabilidade de cuidar das poucas ovelhas do seu pai. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que Deus nos dá responsabilidades e Ele não está interessado em perguntando se a responsabilidade que nós recebemos ela é faraônica, é uma responsabilidade vultuosa. Porque às vezes a gente pega uma responsabilidade para cuidar de 2, 3 pessoas, não é? Um departamento que tem 2, 3, 4, 5 mulheres. Um departamento que tem lá 5, 6, 8, 10 homens. Um departamento que possa ter lá 8, 10 jovens. E a gente observando no olhar humano, vamos levando conformidade, pingo mesmo. Não, Deus não conta com pessoas assim. Deus conta com pessoas responsáveis, que queiram cuidar com todo o zelo, com todo o amor, com todo o carinho, ainda que seja pouco, ainda que seja um poucochinho de Jacó, ainda que seja um pequeno rebanho. Mas o que Deus espera é que aquilo que foi colocado em nossas mãos
seja realizado com realismo. Me chama a atenção que Davi, ele deixou tudo e saiu correndo à frente das ovelhas. Correu, 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 correu. Um menino de 16, 17 anos, rapazão, e ele veio de encontro com o leão. Ah, gente, me poupe, né? Quem faria isso em sã consciência, só para livrar uma ovelhinha malhada do seu pai Jessé, que o deixou lá para cuidar das poucas ovelhas malhadas? Davi, homem que ninguém pediu para ele defender, ele sentiu a responsabilidade e saiu correndo à frente da ovelha e à frente do leão, e vem correndo em direção de frente como o leão, agarra na juba do leão, tomba o leão e mata o leão na unha. Eu estou me referindo a um menino de 17 anos, judeu. O judeu tem em torno de 1,65 m, máximo 1,70 m. Se não foi o Espírito de Deus que envolveu aquele menino, então não tem outra explicação para ele matar um leão. Esse leão, ele possuía em torno de 200 quilos. Um menino matar um leão feroz, de aproximadamente 200 quilos, é ou não é a mão de Deus com ele? É ou não é a unção do Espírito de Deus com ele? É por isso que ele escreveu com veemência: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele continua falando com Saul: outro dia, Saul, estou eu lá cuidando das poucas ovelhas do meu pai Jessé, e veio uma ursa. A ursa, aproximadamente 300 quilos. Você pode olhar no Google, dá um Google aí para ver ursas no Oriente Médio, em torno de 300 quilos de puro músculos. E ele disse para o Saul: o teu servo sai correndo em disparada, e quando vê que a ursa ia abocanhar uma ovelha do meu pai, eu agarro no corpo da ursa, jogo a ursa no chão, subo em cima da ursa e mato a ursa. O Saul ficou maravilhado. Um menino que matou um leão, matou uma ursa, não pode matar o gigante Golias? Esse menino fez isso por quê? Porque era valente. Quer ser vitorioso? Tenha valentia, espírito de valentia. Tem uma frase muito conhecida entre os leitores, né, da literatura mundial, de Luther King. Se você não estiver pronto para morrer pela causa, nunca estará pronto para viver por ela. É uma realidade. Se você não acreditar na tua causa, a ponto de querer morrer por ela, de tanto que você acredita, você não vai querer viver por essa causa. Assim são empresários, assim são pastores. Se você não acreditar naquilo que está na sua mão, a ponto de querer morrer pela causa, não vai conseguir viver por ela de jeito nenhum. Davi, um homem valente. Mas o que levou Davi a ser vitorioso? Algo âmago, algo
foco, algo que eu quero que você aprenda. Ele não dava ouvidos para nenhum tipo de críticas. Quaisquer críticas não são viáveis, não devem acontecer. Existem alguns que ensinam, dentro da sociologia, que a crítica construtiva é viável, que as pessoas precisam receber uma crítica para construir o seu caráter. Não, quaisquer tipos de críticas destroem o caráter da pessoa, destroem o psique da pessoa, destroem o sentimento da pessoa. Quaisquer tipos de críticas. Tem pessoas que só vivem por criticar. Critica você, critica seu casamento, critica sua empresa, critica os seus afazeres, critica o seu computador, critica sua bicicleta, critica o seu carro, critica o pneu do seu carro. Por que o pneu está assim? Por que o ronco do carro está desse jeito? Ele não pode, tudo motivo de crítica. Por que você fala assim? Por que prega desse jeito? Por que canta desse jeito? Deveria cantar de forma diferente. Se eu fosse você, não cantava desse jeito, não pregava desse jeito, não ensinava desse jeito, não escrevia desse jeito. Por que você acha que Davi foi vitorioso em toda a sua vida? Porque ele não dava ouvidos a críticas. Quando ele chega lá para levar alimentos para os seus irmãos o criticaram. Volta lá para ficar com as poucas ovelhas falhadas do nosso pai Jessé. Vai embora, você não serve para nada. Já fez o que tinha que fazer, já trouxe o pão, já trouxe o queijo. Agora volta. E o Davi perguntando para um, perguntando para outro o que estava acontecendo ali. E os irmãos de Davi: volta, Davi, suma, Davi, está cheirando aqui, aqui não é lugar para menino não, aqui é lugar para homem. E ele poderia ter ficado todo mimimi, não poderia? Ai, misericórdia, olha o que meu irmão falou para mim, falou que eu não sou homem. Ai, olha o que meu irmão falou para mim, que eu não atendo é meu lugar, que meu lugar é lá, com as poucas ovelhas do meu pai Jessé, que o meu negócio só está brincando de atirar pedra na árvore. Ele só recebia crítica nesse nível. Mas o Davi não deu ouvidos aos seus irmãos, driblou os seus irmãos e foi até mais à frente. E quando ele se apercebeu, ele está diante de Saul para pedir para Saul para ele ir guerrear contra o gigante Golias. Então, razão porque Davi era vitorioso, não tinha medo. Razão porque Davi era vitorioso, não dava motivo e nem tchum para críticas, não ouvia a críticas. Vou fazer aqui um chavão. Ele não atendia ao telefone da crítica. Fazer aqui um chavão. Tocava o telefone da crítica, mas ele não atendia. Alô? Oi, crítica, pode falar, sou todo ouvidos. Não, ele nem atendia. Por esta razão ele foi vitorioso. Se você não der ouvido a críticas, você vai longe e vai ser vitorioso, porque as pessoas só querem te trazer para baixo, só querem dizer que não vai, que não dá, que não tem jeito, você não vai conseguir. Não. Se for para você ouvir pessoas assim, não atenda esses telefones da crítica e continue a sua caminhada, porque grande é a sua vitória. Mas não dê moral para críticas, e nem a tal da crítica construtiva, porque ela não existe, todas elas são destrutivas. Tá bem? Olha,
Por que o Davi também foi vitorioso? Ele foi vitorioso porque ele era acostumado a ficar sozinho, era acostumado com solidão. Solidão é a irmã gêmea de um pastor. O pastor, o ministério pastoral é um ministério solitário, porque o ministério pastoral não é um ministério político, é um ministério apolítico. Então não é um ministério para viver rodeado de gente, aquela algazarra e tal. Não, o pastor ele é mais cometido. Então o ministério pastoral é um ministério mais solitário. O Davi, ele acostumava, ele tinha costume de ficar a funda, que ele ficava jogando pedra nas árvores, o albornado ele levava uma comidinha, o cajado estava na sua mão. Esses eram os companheiros de Davi. Se ele quisesse falar com alguém, ele tentava falar com alguma ovelha malhada. Alguma ovelha malhada só berrava para ele, mas não entendia nada que ele estava falando. Não tinha ninguém para entendê-lo. Então, ele foi vitorioso porque ele acostumava-se com a solidão. Ele não dependia de pessoas perto dele para ele poder ser animado e andar. Pelo contrário, ele animava outros. Vocês sabem perfeitamente que ele entrou numa caverna chamada Caverna de Adulão. Lá ele encontrou uns bandidos, uns vagabundos. A Bíblia quem diz, sabe? Uns descamisados, uns destelhados, uns vagabundos da vida. E eles estavam lá dentro dessa caverna. E o Davi também entrou dentro dessa caverna. Daí a pouco, o Davi se destacou entre eles e começou a ensiná-los a se defender. Em pouco tempo, Davi formou um exército com 600 homens. E os 600 homens de guerra. Homem valente, cheio do Espírito Santo, acostumado com solidão. Quer ser vencedor? Você precisa acostumar com a solidão. Precisa acostumar a andar você com você. Você com a sua caraminhola. Você com seus pensamentos. Você e Deus. E aí começam as ações. Já viu uma frase comumente aceita aí nos Facebooks da vida? Não conte a ninguém os seus segredos antes da sua vitória. Essa frase está dizendo o seguinte: se envolva com aquilo que você está fazendo, não chame ninguém para ficar perto de você, faça tudo na solidão, e depois que já for seu, aí você conta para todo mundo: eis aqui a minha vitória. Mas não conta antes, não, porque se você contar antes, alguém pode ir lá na frente de você e tomar a vitória que era sua para ele. Então Davi, homem valente, acostumado com a solidão, Davi não fazia nada sem a vontade de Deus, sem o braço de Deus. Eu já disse aqui que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele viveu para que a glória de Deus fosse manifesta. Toda a vida dele foi para que a glória de Deus fosse manifesta. E ele não largava de jeito nenhum do seu cajado. Eu vou concluir, porque não dá tempo. Eu poderia ficar a noite inteira para falar sobre os elementos das mãos de Davi, mas eu sei que vocês precisam ir embora jantar, e eu também. Muito bem. Então Davi, seguro no seu cajado. Todo mundo sabe que na Bíblia cajado significa autoridade. Jesus entregou na sua mão um cajado, na minha mão um cajado, quando ele falou assim: Atos 1:8, recebereis o poder que há de vir sobre vós. Com esse poder vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
vocês receberam poder, autoridade. Jesus sabia e sabe que o ser humano gosta de status, que o ser humano gosta de estar proeminente, que o ser humano gosta de vantagens, que o ser humano gosta de receber alguma palavra vantajosa, que ele vai receber alguma vantagem. Se a pessoa não receber alguma vantagem, então não vai querer nada. É assim na área do marketing, né? Você precisa oferecer para o empresário alguma vantagem para que ele possa fazer um marketing com você. Então, Jesus, sabendo disso, ele disse: vocês vão receber poder. Vocês querem poder? Claro que nós queremos. O que esse poder vai acontecer com a gente? Tudo. Vocês vão fazer até obras maiores do que eu fiz. Ah, eu não quero. E aí cada um de nós recebemos esse poder. Nas mãos dos patriarcas estavam o cajado. O cajado significa autoridade. Davi tinha na sua mão o cajado. Davi tinha na sua mão a autoridade. O cajado não pode ser deixado para lá. O cajado não pode ser esquecido em qualquer lugar. O cajado não pode ser deixado para um animal colocar na boca e sair correndo com o cajado. Cajado é para ficar na mão da pessoa. O poder que você recebeu é para você guardar. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cajado foi deixado na tua mão, a autoridade foi deixado na sua vida, e você precisa cuidar, vigiar e orar para que ninguém tome a tua coroa. Davi foi vitorioso porque ele tinha na sua mão a autoridade, o cajado. Também Davi foi vitorioso porque ele andava com alborná. Esse alborná era um lugar para levar provisão. A Bíblia diz que aos que têm será dado, aos que não têm, até o que tem será tirado. Saul chega na casa de Samuel e ele está com o seu alborná vazio. E ele se preocupou porque ele precisava dar um presente para Samuel. E o seu companheiro disse assim: eu tenho aqui no meu alborná alguma coisa, eu tenho, sobrou aqui, vamos dar esse presente para Samuel. E aí livrou a pele de Saul antes de ele ser rei. Nós precisamos sempre ter algo em nossa mão. Jesus, Deus e o Espírito Santo sempre vai perguntar: o que tens em casa? Você não pode dizer: eu não tenho nada, porque se você não tiver nada, nada vai acontecer. Mas com o que você tiver, Deus vai fazer tudo. A mulher lá na época de Eliseu deixa bem claro isso: tu tens em casa, mulher? Não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. E o Eliseu disse: é suficiente, volta lá, empresta vasos da cidade inteira, entra no seu quarto, deita o azeite que você tem nesses vasos, paga a sua dívida e seja uma empresária, viva com o resto, vendendo azeite o resto da sua vida. Ela tinha alguma coisa na mão. Chega Elias e fala para a mulher: viúva, eu preciso eu estou com fome, faz um bolo para mim. Ela diz: não, meu senhor, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, porque acabou tudo. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo, vou comer e vou morrer. Ela já tinha determinado que ia morrer. O Elias disse para aquela mulher: vai, traz primeiro para mim o bolo. Fala de primícia, fala de você fazer votos crendo em Deus, colocando toda a sua vida nas mãos de Deus. Aquela mulher creu, fez o bolo, trouxe com Elias, e a Bíblia diz que Elias ficou naquela casa, não faltou farinha, não faltou azeite, todo o período que Elias esteve naquela casa. Por quê? Porque a mulher obedeceu a voz do homem de Deus. O Elias estava com a autoridade de Deus.
Eu quero lembrar você que você recebeu autoridade, recebeu poder. Use a autoridade na hora certa. Você tem um cajado, mas você tem também um alborná. Você tem na sua vida algo e você precisa manter esse algo. E esse algo é o pão. Quando Davi foi levar alimentos lá para os seus irmãos e o chefe da guarda, ele leva pães frescos. Ele não leva pães duros, ele leva pães frescos. O que você precisa ter na sua vida é pão fresco. Para com esse negócio de ter alimento somente domingo, o teu pão fica duro. Não, Deus quer que você tenha alimento todo dia, e você tenha no seu alborná um pãozinho fresco todos os dias. Lembra de quando o povo estava caminhando pelo deserto de Sidim? Maná caía todo dia, não era só domingo, não era só sábado, não era só Santa Ceia, caía todo dia o maná. E eles não podiam pegar para guardar, porque se eles guardassem, bichava. Quanta gente pensa, já fui no domingo, tem comida para a semana inteira. Semana inteira. Como um alimento desse domingo aqui? Tô de boa. Vai bichar, irmão. Vai bichar, irmão. Não, pastor, não bicha não. Vai bichar, irmão. Faça a oração sacerdotal. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não vai buscar de semana em semana, 15 em 15 dias, mês em mês o pão, não. É diariamente. Busque na tua casa, abre a palavra de Deus, coma a palavra de Deus. O pão vivo está quente, prontinho para você comer. Davi tinha um alborná, sempre com provisão, sempre com alimento. Por isso ele foi uma pessoa vitoriosa, porque ele tinha provisões para ele e para sua família. O que levou Davi a ser vitorioso? Ele tinha um elemento para ataque e defesa, a sua funda. Ele tanto atacava quanto se defendia dos predadores, de quem ele precisasse fazer uma autodefesa. Ele usava a sua funda. A funda é a palavra de Deus. Use a Bíblia, use a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em ação. No momento que você precisar, e no momento que você precisar, ela vai te valer. Davi foi vitorioso porque tinha uma funda na sua mão para ser usado no momento certo. E para nós irmos embora jantar, ele era adorador, por isso ele foi um homem vitorioso. Ele era adorador. Antes de ele ser rei, chamaram ele para cantar e tocar para o rei Saul, que estava extremamente endemoniado. E ele chega com a sua harpa e tocava bem a sua harpa e cantava bem. E ele ali começou a tocar e a cantar. Mas não só no gogó, ele colocou o seu espírito para adorar a Deus. Os demônios não resistiam e saíam gritando em altas vozes, e o Saul ficava liberto apenas com adoração. Quer ser vitorioso? Seja também adorador, mas adore para valer, adore em espírito, adore em verdade, não adore a lavandê, não adore só de mente, não adore só de alma, não adore só de coração, adore em espírito. E em verdade você vai ver os demônios saindo correndo em altas vozes, você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer através de você, as curas que vão acontecer através de você. Então por quê? Porque você é um adorador. Adore como fez Davi e seja vitorioso como foi Davi. Você pode adorar o Deus de Davi
Davi com uma linda salva de palmas. Deus te abençoe.